Agora tá. Então vamos preparar a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso coração para ouvir a nossa palestrinha da manhã, da nossa amiga, irmã querida, que veio da quinta à tarde, é nossa trabalhadora aqui, nossa colaboradora, e veio trazer a mensagem dela para nós hoje. Então, pedimos a permissão de Deus para realizarmos mais este trabalho e aos benfeitores luzeiros que a abençoe, a conduza e nos permita, Senhor, levar para os nossos corações estas mensagens divinas. Que assim seja. Pronto. Tá com você. Tá bom. Então, bom dia, irmãos, encarnados e encarnados. Bom dia. Eu conheço alguns, outros não, mas aqui estou. Eu sou uma pessoa que não vem aqui sábado de manhã porque eu não madrugo. Vocês me perdoem, mas eu desde criança, sabe, nunca, trabalhei a minha vida inteira, eu levantava. Não marco nada para de manhã. Só se não tiver mesmo, tem que levantar cedo, mas se não, tá. Então, eu vou, elas falam em palestrinha, mas é nosso estudo do Evangelho, né? Porque eu não sirvo, nem um pouquinho. Eu admiro quem fala, quem tem esse dom da palavra, eu adoro. Mas aqui eu me esforcei um pouquinho, né? Fiz e refiz, estudei, não, mas isso aqui não tá bom. Que a gente entende de várias formas, mas aí a gente procura a melhor forma de colocar para todos, né? Então, capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Sobre as injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não matareis. E todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser que sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, as duas primeiras ali, bem-aventurados, está em Mateus, no capítulo 5, versículo 4 e 9, na Bíblia, né? Que a Bíblia é uma referência boa para a gente, né? Então, o que significa a palavra bem-aventurado em hebraico? Que era lá na língua de Jesus na época, né? Avante, persevere, não desista. E em grego, felizes, bem-aventurados, né? Felizes. Então, todos nós sabemos que as lições das bem-aventuranças são diretrizes morais que Jesus trouxe para nós, né? E para aprendermos a conviver, né, com os outros em sociedade. Na época, ele estava lá sentado com aquele povo, e aí, né, ele conhecia o coração de todos, né, conhecia como é que aquelas pessoas viviam, então ele passou essas lições que é a nossa diretriz hoje também enquanto espíritas, né, enquanto cristãos, porque cada um de nós já trouxemos de algum, desde pequeno, da nossa mãe, pai, ou já, né, crescemos na igreja, seja qual for, já trouxemos já mais ou menos o que, né, ao menos os mandamentos, 10 mandamentos a gente já tem dentro do nosso coração. Então, quando a gente chega aqui e que a gente pega o Evangelho, fica mais fácil da gente entender, né, essas lições aqui, essas diretrizes, né. Então, eu entendo assim que são diretrizes morais e comportamentais, então, para que sejamos todos felizes, para que a gente saiba se conduzir na vida, onde quer que estejamos,
né? Sozinho, que a gente acha que ninguém está nos vendo, mas temos olhos, né? Invisíveis a nós, então quer dizer que não, a gente acha que está, mas não estamos, né? E hoje nós estamos vivendo um período, então assim, bem difícil, falando de injúrias e violências, né? E não é só a guerra entre os países, né? Isso em todos os lugares, né? Hoje, no meio de comunicação, como é que a gente fala aí na internet, a gente vê assim, ó, quando a gente eu gosto de acompanhar, de vez em quando, o Grupo das Marias, né? A maioria sabe quem é o Grupo das Marias no Face. Tem tanta coisinha boa ali. E ali que parece ser uma coisa que às vezes tão boazinha, tão inocente, uma pessoa posta lá, esse dia me chamou a atenção, uma coisa que eu vi assim, que era um simples exemplo, né? Alguém disse assim, Marias, eu ganhei um micro e ele tá enferrujado, tava não sei o que por dentro. E aí o que eu faço? Eu posso pintar, o que eu faço para que eu use? E a pessoa, em vez de dar a solução, vai lá e, sabe, chove de críticas maldosas, sabe, a pessoa está destilando aquilo que ainda tem dentro do coração. E não é isso que nós precisamos, não é isso. Se a gente não tem uma coisa boa para dizer, a gente cala, né? Então eu digo assim, ó, porque às vezes olha assim, porque guerra lá, guerra aqui, guerra não sei aonde. Mas e aqui? O que eu estou colocando para os outros? O que parece inofensivo para mim é muito ofensivo, é um mal enorme, né? Então aí tu olha ali, sabe, uma pessoa posta alguma coisa assim, a gente vai lá, eu sou aquela pessoa que gosta de ler os comentários, um ou outro, porque é aí que a gente aprende, é aí que a gente aprende a viver, né? Porque daí a gente, mas é mesmo, e assim a gente vai aprendendo, né? E aí aquilo ali me chamou a atenção, e aí a outra vai lá e diz assim, aí aquela pessoa, né, o pacificador, gente, se vocês não têm solução, não faça, não isso, não aquilo, né? Se não ajuda, não faça o mal, porque a gente está disseminando, nós estamos usando o aparelho bom, que era, né, para se usar para o bem, está se usando para o mal, para as pessoas, né? Então, essas coisas, e cabe a nós, enquanto, né, espíritas ou cristãos, sermos esses pacificadores. Se a gente não tem o que dizer, cala, porque é muito difícil a gente ver isso, assim, ó, que a gente gostaria que, porque hoje esse meio de comunicação transmite para o mundo inteiro as coisas boas, então que a gente não transmita aquilo que nós temos no coração, né? Então, quando Jesus quer dizer bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, ele quer dizer felizes são aqueles que já conhecem, né, o Evangelho, a lei de amor, né, que já tem isso, já aprendeu, né? E mesmo que a gente ainda tenha dificuldade, então, de colocar, né, em prática no nosso dia a dia, mas que a gente tenha isso muito presente no nosso coração, né? Na nossa vida, que a gente encha a boca d'água, né? Como dizia o Chico, né? Que ensinava para nós. Então, mas nós temos já o suficiente, né? Para sermos, então, os pacificadores, evitando esses conflitos, né? Porque o que acontece? Quando qualquer coisa ali na rua, que as pessoas, onde chega um, né, chega dois lá, e aonde um dizer, né, faz tal coisa, vamos agredir, bota para fora lá a boca, como a gente diz, já chega mais gente. Aí a gente tem que procurar não se contaminar, porque quando a gente vê, a gente entra sem querer nessa vibração. E é isso que nós temos, então, que ter no nosso entendimento, que a gente saiba ouvir e saiba calar, né? Falar quando necessário. Se for para falar, que seja para pacificar, né?
E isso é na nossa convivência, lá no nosso lar, que é muito difícil, porque lá a gente se sente solto dentro da nossa casa. Lá a gente está solto. Socialmente a gente tem o verniz da sociedade, mas dentro da nossa casa é muito fácil a gente já, né, largar aquilo assim. E aí, né, a gente vai treinando, né, vai treinando. A gente fica quieto, a gente engole, a gente pensa noutra coisa. E assim a gente vai fazendo, né? É o teu celular? Não, deve ser o meu filho que estava viajando e deve estar chegando em casa e me avisar. Eu posso pegar para ti? Não, pode até deixar. Eu deixei ele no silencioso. Parou. Eu boto no modo avião para ele não me chamar, hoje eu só botei no silencioso. Obrigada. Então, né? Então o pacífico é aquele, então, diz-se de quem vive ou busca viver, né, em paz, em tranquilidade. Mas afabilidade e doçura, o bem para com todos, ser bondoso. Fala aqui nessa lição, né, que já entra nas instruções dos Espíritos, que ele vem falar da afabilidade e a doçura. Fala que então é amor, é fruto do amor ao próximo, uma manifestação natural de que vem lá do nosso coração, né? Quem já tem essa qualidade já se relaciona com todos da mesma forma, sem distinção, é natural, né? Normal. Mas também nos fala das pessoas, daquela pessoa ainda que são falsas ainda, né? Na nossa frente são uma coisa, né? Por trás são outra. E isso é tão triste quando a gente descobre que na nossa família, que no nosso trabalho, que na nossa convivência, muitas vezes diária ali, né? Um vizinho, uma amiga, que ela é falsa, porque daí a gente não tem confiança, a gente não consegue ser nós mesmos com essas pessoas muitas vezes. Por quê? Né? Tu diz uma coisa e ela, né, muitas vezes, né, as pessoas que gostam de fazer enredo, como a gente diz, né, isso é horrível, é doloroso. E aí a gente tem que tratar, eu penso, eu tinha alguém na família assim que eu acho que ela aprendeu felizmente, né, que colhe, como a gente diz, né, na nossa linguagem, colhe e depois vai lá, sabe, e passa, né, aquilo de uma maneira maldosa. E às vezes a gente vai lá e conversa com aquela pessoa com o nosso carinho, assim, né, e ela não é sincera com a gente. E aí a gente vai tratando com amor e vai mostrando aos pouquinhos, né, e eu penso que se aprende. Que se aprende, né, isso, que as pessoas vão aprendendo, que a gente vê que parece que ou a pessoa consegue esconder muito bem, mas assim, o que eu quero dizer, né, no primeiro exemplo do amor, do coração, né, aí é natural a pessoa ser amorosa, ser aquela pessoa de bem, do bem, né, ela tem amor, carinho, né, respeito natural. Na segunda, nas pessoas falsas, o coração ainda está fechado, ainda está endurecido. Mas eu entendo, então, como eu estava falando, que a gente deve tratar essa pessoa com todo amor, com toda paciência, e a gente ajuda, muitas vezes, a mudar isso, né? Então, e um dia ela aprende, porque nós não somos perfeitos. Quem nós fomos? Quem somos nós para julgar, né? Quem sabe a gente está aprendendo hoje o que a gente já foi muito, né? Muito mal, né? Muito mal, né? Usamos isso muito mal, quem sabe, se não agora, em outras. Então hoje a gente fala como se fosse um horror. Hoje é mesmo, felizmente, a gente já aprendeu, né? Mas no último parágrafo, então, aqui do Evangelho, que fala, não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, a hipocrisia. Então, aqui diz, né, então, cuja afabilidade e doçura não são
fingidas, nunca se contradiz. Mas aí fala que aí falando da pessoa que se a gente, no caso, quem nunca se contradiz já tem esse trabalho. E o fingido, né, ele aprende. E eu escondo das outras pessoas, eu me escondo nessa máscara, mas eu não escondo de Deus, né? Eu não escondo de Deus. E nem dos olhos invisíveis, daqueles que eu não vejo, mas muitas vezes a gente vê e não sabe por que está vendo, né? Alguém nos observando, né? Então, mas a gente sabe que Deus nos dá, então, a oportunidade para nos melhorar. Ele nos dá sempre, né? Trocar em nós os maus sentimentos pelos bons, né? Porque Deus é o nosso Pai amoroso, justo e bom. Se a gente não aprender nesta vida, nesta encarnação, com certeza teremos outras e outras, né? E que Deus nos ajude, que a gente esteja fazendo por merecer para que a gente continue no nosso planeta Terra, que vai transformar, que está sendo transformado, porque que a gente fique aqui, que a gente não vá passar por tudo isso de novo, né? Como diz o Jorge que dizia que a gente sobe uma parede lá, quando está lá em cima, escorrega e vem arranhando os dedos. E a nossa vida é assim, né? Tropeçando e cai, e levanta, tropeça e viu que errou, e levanta, e pede a Deus ajuda, e lá vamos nós, né? E sobre a paciência, então, é a virtude de manter o controle, um controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Consiste basicamente na tolerância a erros ou fatos indesejados. Então, é uma caridade praticada. Então, nos relacionamentos interpessoais, né, onde quer que estejamos. É uma das virtudes mais difíceis de exercitar, seja na família ou em qualquer lugar. A nossa ferinha está sempre querendo, né, então, se manifestar. Cabe a nós, então, por isso que Jesus dizia, né, orai e vigiai, esteja atento e ore e peça ajuda, né? É um comportamento que a gente deve ter até aprender, até que seja natural, então, em nós, né? Então, se a gente não tiver autocontrole, quando nos damos conta, já falamos o que não devíamos ou agimos de forma errada. Às vezes, fica difícil de consertar, né? Atropelamos em vez de refletir, né? E lá no item 8, sobre a obediência e resignação, né? Por que devemos ser obedientes e resignados? Então, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. E o Evangelho nos ensina. E eu entendo que tudo é fruto das nossas escolhas. Ou, né, acertos ou equívocos, né? É consequência, não é castigo das nossas dificuldades que enfrentamos, então. Então, quando a gente, que é uma lei divina, que é aplicada a todos nós, criaturas de Deus, eu obedeço porque conheço as leis divinas, né? Não preciso conhecer muita coisa, desde que eu conheça lá os 10 mandamentos, porque eles dizem assim, mas os espíritas conhecem, e isso e aquilo, conhece tudo, e os espíritos do bem vêm ensinar. Mas se a gente tiver isso, os 10 mandamentos que a gente aprendeu lá quando nós tínhamos como é que era mesmo? Catequese, no colégio, obrigado, isso. A gente já tem isso no nosso coração, né? A gente precisa, então, quando criança, e até depois, né, quando estamos crescendo, e até depois de adulto, muitas vezes nos damos conta que ali temos tudo, né? Que ali temos tudo, porque, como dizem, muitas vezes as pessoas não são espírita, não são nada, são ateu e são do bem, porque ela tem isso lá natural no seu coração, né? Então a resignação, que estamos encarnados no mundo, então, de expiações e provas, né? Expiar também é uma prova.
né? Não estamos aqui, então, para sofrer, sim para corrigir e acertar, né? Então, é até às 11, né? Então, assim, ó, sobre a cólera, que é, então, o último item desse capítulo, que aí diz, né, que o orgulho leva a vós crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possas vos rebaixar, a vos considerar ao contrário de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja como mesmo como superioridade pessoal, o que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. E aí eu copiei, tenho aqui, isso aqui desde 2014. Eu acho que foi do jornalzinho que era doado aqui na frente sobre a cólera. A cólera é uma tempestade magnética no mundo da alma. E qualquer palavra que remessarmos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório, que ninguém sabe onde vai cair. Eu acho que não preciso falar mais nada sobre a cólera. Emmanuel, Livro da Esperança, número 24. Eu tenho que achar esse livrinho aqui. Não achei não. Pois eu quero... Aí, assim, ó, lá no Fonte Viva, no número 79, na lição, diz: busque a paz, siga 1 Pedro, versículo 3, 11. Então, como disse a nossa irmã que veio quinta-feira, aqui eu achei o máximo. Ela disse que a gente seja luz, que aquilo que a pessoa entregar para nós, que a gente entregue luz, né? Que a gente entregue paz, que a gente seja a paz. Por mais difícil que seja, que a gente comece a treinar. É isso, gente, que eu tinha para hoje. Obrigada. Obrigada, meu querido. Deus te abençoe. Todos nós. A gente aplaude porque, primeiro, pelo esforço, né, que tu fez de vir até aqui. De manhã, como tu disse que é difícil, pelas palavras que cala no nosso coração e que nos ajuda, né, a todos nós a procurar ser um pouquinho melhor, né, como tu disseste. Vamos fazer a nossa prece para o passe espiritual. E pode ficar aqui comigo, a gente... Tu quer fazer a prece? Não, pode fazer. Pode. Então agradecemos imensamente pela presença da nossa irmã, pelas palavras que ela nos trouxe, que possamos, Senhor, levar em nossos corações, como disse ela, para fazer germinar lá no nosso lar, onde realmente necessitamos deste amparo divino. Agradecemos a espiritualidade maior que está neste momento derramando sobre cada um de nós o necessário para o refazimento do nosso corpo físico e espiritual e também mental, Senhor, que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos, que levemos para os nossos amigos, amores, vizinhos, estas bênçãos, que sejamos luz, como disse a nossa irmã, que possamos transmiti-la através do nosso caráter, através da nossa posição, aonde quer que nos encontremos. Te pedimos, Pai, que seja também essas bênçãos a todos os nossos familiares, encarnados e desencarnados, e que possamos, Pai, voltar cada vez mais direcionados, equilibrados e harmonizados. E assim, Pai, agradecemos por esta chuva de bênçãos, por este enorme ambulatório que se faz neste momento, trazendo a cura aos necessitados, trazendo a paz, trazendo o medicamento necessário
para as nossas dores físicas. Obrigada, Senhor, por tanto que recebemos. Gratidão por cada presença espiritual. E assim, Pai, encerramos esse passe espiritual e este trabalho da manhã de hoje, em nome de Deus e de Jesus. Que assim seja. Amo vocês. Obrigada, amor.